A história de Jacó e do sogro dele, Labão, é daquelas que muita gente conhece, né? Uma fuga no meio da noite, uma perseguição que dá até um frio na barriga e um confronto bem dramático. Mas e se por trás desse drama de família a gente tiver, na verdade, um nascimento de uma nação? E se tudo isso for muito, mas muito maior do que parece? Pois é, essa é a pergunta que muda completamente a nossa perspectiva. A gente vai desvendar agora como uma briga por ovelhas e uns ídolos de família era, na verdade, uma negociação de altíssimo risco. Uma negociação sobre território, direitos legais e, principalmente, sobre independência. Bom, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos entender uma coisa. A partida de Jacó não foi um simples impulso, tipo, cansei, vou embora. Não, foi um movimento super estratégico. Uma manobra logística e política gigantesca, que estava prestes a redesenhar o mapa do Antigo Oriente Próximo. A narrativa diz que Jacó passou o rio. Parece uma coisa simples, né? Mas naquela época, atravessar o Eufrates. E não era só ele, era com a família inteira, rebanhos enormes. Isso era uma declaração, era um ato de ruptura total. Um jeito de dizer, estamos cortando os laços com a Mesopotâmia para sempre. E olha só que interessante, o lugar do confronto também não foi por acaso. Acontece em Gileade, uma região de montanhas que era, literalmente, a fronteira natural entre o mundo aramaico de Labão e o mundo cananeu para onde Jacó estava indo. Ou seja, o próprio local já estava preparando o terreno para o que ia acontecer ali, a demarcação de um limite. E agora a história ganha um ar de mistério, quase um filme de suspense. A gente entra no que parece ser só um roubo, mas que, na verdade, é uma das sacadas jurídicas mais geniais de toda a Bíblia. No meio daquela confusão da fuga, Raquel pega os terafim, que eram os ídolos que Labão tinha em casa. À primeira vista, parece uma coisa meio sentimental, ou até um ato de fé pagã. Mas o segredo por trás desses pequenos deuses é a verdadeira chave para entender toda a disputa pela riqueza entre Jacó e Labão. Essa é a definição clássica que a maioria das pessoas conhece, pequenos ídolos que protegiam a casa e a família. Só que essa ideia, gente, mal arranha a superfície do que eles realmente significavam. E aqui vem a pergunta de $1 milhão. Por que Labão ficou tão furioso, a ponto de cavalgar por 7 dias perseguindo Jacó por causa de algumas estatuetas? A resposta para isso não está na religião, está na lei. E aqui o quebra-cabeça se encaixa. Graças a descobertas arqueológicas, como umas tábuas de argila encontradas em um lugar chamado Nuzi, hoje a gente sabe que, naquela cultura, quem tinha o esterafim do sogro tinha o direito legal de reivindicar a herança principal da família. Ou seja, Raquel não estava roubando deuses, ela estava, na prática, pegando o título de propriedade que garantia que toda a riqueza que Jacó tinha construído pertencia legalmente a eles. Incrível, né? Ok. Com a questão da propriedade resolvida ali em segredo, o foco da história muda para o confronto direto. E o discurso que Jacó faz, todo emocionado, não é só um desabafo. É uma defesa legal, muito bem construída, sobre os 20 anos de trabalho dele. Quando Jacó fala isso, a gente quase sente na pele a dureza que era ser pastor naquela época. Ele não está só se queixando, ele está apresentando as provas do caso dele, mostrando toda a sua dedicação e o sofrimento que ele passou sob o comando de Labão. E a força do argumento dele fica ainda mais nítida quando a gente olha para as leis da época, tipo o famoso Código de Hammurabi. De acordo com a lei, um pastor não era responsável por um animal que fosse morto por um predador, por exemplo. Mas Jacó diz que pagou por tudo do próprio bolso. Ele se coloca ali como um trabalhador que foi explorado e que foi muito, muito além do que a lei exigia dele. 10. Esse é o número de vezes que Jacó acusa Labão de ter mudado o salário dele. E esse número não está ali por acaso. Ele estabelece um padrão de exploração, de má-fé, e isso fortalece a justificativa moral e também legal de Jacó para ir embora com tudo que era dele. E aí o confronto chega no seu ponto máximo. Mas a resolução não é um abraço e um pedido de desculpas. É um tratado formal, quase um acordo internacional que foi firmado ali naquelas pedras para todo mundo ver. Eles erguem um monte de pedras e chamam de Mispá, que significa torre de vigia. E isso não era só um gesto simbólico, era um procedimento jurídico da época. Aquela pilha de pedras se tornava uma testemunha ocular do acordo, e eles invocavam Deus como o juiz, o garantidor de que ninguém ali ia quebrar o pacto. E esse tratado tinha 2 cláusulas principais. A primeira, sobre a família.
Labão exige que Jacó não maltrate as filhas dele. A segunda, e essa é geopoliticamente a mais importante de todas, estabeleceu uma fronteira territorial clara, que nenhum dos dois clãs poderia cruzar para atacar o outro. É nesse momento que todas as peças se encaixam. A separação geográfica, a reivindicação legal da riqueza e, por fim, o tratado político. Tudo isso junto culmina num momento de transformação total. Esse capítulo marca uma virada de chave. O clã de Jacó deixa de ser só um puxadinho da família de Labão lá na Mesopotâmia. Ao definir um espaço geográfico e legal ali em Gileade, ele se estabelece como uma nação independente, soberana, pronta para assumir seu lugar na terra de Canaã. A disputa termina com um tratado, não com uma guerra. Labão volta para casa de mãos abanando e Jacó segue em frente. Mas, analisando toda essa estratégia, essa jogada de mestre, quem realmente levou a melhor nessa negociação? No final das contas, Jacó vence a disputa moral com seu discurso sobre trabalho, sobre justiça. Mas a vitória tática, a jogada que garantiu a base econômica para essa nova nação, essa foi da Raquel. Um ato silencioso que parecia um roubo, mas que, na verdade, era a assinatura de um título de propriedade, mudando completamente o curso da história.